Bom dia, pessoal. Bom dia, minhas amigas e meus amigos. O Blog da Cidadania começa mais uma edição do meio-dia e hoje eu acredito que nós estamos num dia particularmente revoltante, porque ainda que o tema de hoje seja um tema que todos já esperavam que ocorresse, todos sempre imaginaram que Moro, ao condenar Lula, ao, por exemplo, tomar medidas que prejudicaram a candidatura de Fernando Haddad, ao se posicionar como ele sempre se posicionou, de uma maneira que favorecia os adversários políticos de Lula e do PT, e, sobretudo, durante a campanha eleitoral, que favoreciam Bolsonaro, não havia provas daquilo que todo mundo sabia, que Sérgio Moro e Dallagnol tinham intenções políticas. A gente chega ao último dia útil da semana com uma divulgação que comprova, porque esses dados estão no Supremo Tribunal Federal para checagem, para perícia, e então está comprovado que Dallagnol e Moro tinham intenções políticas, tinham intenções absolutamente políticas nas ações deles, e isso vai ficar evidenciado no que eu vou relatar. É uma interpretação muito simples, eu não vi em muitas partes por aí, na verdade eu não vi essa abordagem, mas para mim, na minha análise e de pessoas com as quais eu conversei hoje pela manhã, que entendem de direito, eu posso afirmar com certeza que há uma prova testemunhal feita por Deltan Dallagnol nesse diálogo com o procurador Vladimir Arias, candidato, inclusive, de Bolsonaro a suceder Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República, segundo a imprensa tem veiculado. E esse diálogo, ele revela as intenções de Moro, e eu acredito que, de alguma maneira, isso possa ser criminoso, o que, se ficar realmente comprovado que esses diálogos são verdadeiros e que existiu essa relação de Bolsonaro com Sérgio Moro. Olha aí a gravidade, pessoal. Olha aí a gravidade da coisa. Se ficar comprovado, se os dados da Lava Jato, se o Dallagnol tiver que assumir aquilo que está dizendo nessa matéria do UOL/Intercept, que Dallagnol disse sobre Moro e Bolsonaro, se ele tiver que assumir, que confessar que disse isso, então, pessoal, o Sérgio Moro, ele cometeu um crime, aí já é um crime, porque como juiz de direito, ele não poderia ter feito aquilo que o Dallagnol está dizendo que ele fez. Então, vamos lá, eu vou abordar esse assunto. Tem também as condutas de Dallagnol para a gente analisar aqui hoje, que essas condutas de Dallagnol mostram que, muito ao contrário do que ele dizia, ele tinha uma intensa atividade política e também, em alguma medida, criminosa. Em alguma medida criminosa, e nós já vamos chegar nesse ponto. Tudo que eu vou relatar está publicado no Blog da Cidadania. Então, eu acredito que a gente precisa tomar alguma atitude, vamos divulgar isso ao máximo e vamos acompanhar qual vai ser as respostas das autoridades para essa barbaridade. Antes disso, eu faço uma pausa aqui para conversar com os amigos. Olha, pessoal, a gente pede para todo mundo para divulgar, para se inscrever no canal, para divulgar, compartilhar esse vídeo, e também se inscrever no canal para aumentar o alcance desse tipo de denúncia que eu faço aqui e de tudo que a gente trata aqui. Você que prestigia o canal, fizer isso aí, vai estar ajudando a gente.
torne-se, por favor, membro do canal. Toda segunda-feira eu faço uma live com os membros do canal, exclusivamente com os membros, para falar da conjuntura política, para responder perguntas. Então, eu conto com você para participar como membro do canal, para conversar com a gente, para a gente estreitar essa relação que a gente tem e esse trabalho que nós estamos fazendo todos juntos aqui, de abordar essas questões e divulgar aquilo que a gente acha que precisa ser divulgado. Bom, vamos em frente, então. Essa matéria do UOL, ela diz, a uma determinada altura, o seguinte: Sérgio Moro, que ainda era juiz federal àquela altura, isso nós estamos falando logo após o primeiro turno de 2018. Sérgio Moro, que ainda era juiz federal àquela altura, já era taxado como alguém próximo do grupo de Bolsonaro. Fala com Moro sobre minha candidatura à PGR, escreveu Vladimir Aras às 13h22 de 11 de outubro de 2018, 4 dias após o primeiro turno da eleição presidencial, com Bolsonaro eleito. E ele dizia, com Bolsonaro eleito, vou me candidatar, completou. Bolsonaro não tinha ganhado nada ainda, e esse Vladimir Aras, que é o candidato que o Bolsonaro deve indicar à Procuradoria-Geral da República, a história dele e essa relação dele com o Bolsonaro, essa intenção do Bolsonaro de indicá-lo, não vem de agora. Isso vem, basicamente, do período eleitoral, onde o Sérgio Moro era juiz e negava terminantemente qualquer contato com o Bolsonaro. A história do Sérgio Moro, isso pode ser comprovado com qualquer busca na internet. O Sérgio Moro, quando era juiz, e ele era juiz na época desse diálogo, ele negava terminantemente que ele tinha qualquer relação com o Bolsonaro. A historinha dele passou a eleição, eu fiquei surpreso que eu recebi uma ligação do Bolsonaro me convidando para ser ministro e eu aceitei. Essa é a história que o Bolsonaro contou. O Bolsonaro, portanto, mentiu, ele era juiz, estava mantendo contatos com o Moro, porque o Dallagnol, conversando com esse procurador, que agora está para ser indicado procurador-geral da República pelo Bolsonaro, o Dallagnol, em contato com esse homem, já falavam do Sérgio Moro como ministro do governo Bolsonaro e já falavam da proximidade dele com o Bolsonaro. Então, como dizem, para bom entendedor, meia palavra basta, o texto é muito claro. O que acontece a partir daí, pessoal? O que acontece a partir daí? Primeiramente, tem que se verificar se esse diálogo do Dallagnol é verdadeiro, se ele disse isso. Então, o STF vai ter que decidir se essas provas são válidas, apesar de terem sido obtidas por meio ilegal, né? Porém, elas demonstram um crime, porque o juiz federal, Sérgio Moro, durante o segundo turno da eleição presidencial, poucos dias depois, o Sérgio Moro divulgou a delação do Antônio Palocci. Uma delação que não foi homologada pelo Ministério Público, uma delação que, na verdade, não continha nada tão comprometedor. Quer dizer, eram acusações comprometedoras, mas elas não comprometiam e não tinham razão de ser divulgada, porque elas não estavam sendo levadas a sério pelo Ministério Público Federal, nem pela Justiça. E o Sérgio Moro divulgou assim mesmo, e ele não explica por quê. Ele diz o seguinte, ele disse agora recentemente, que se ele não divulgasse o que o Palocci disse a respeito do Lula naquela delação, que não foi aceita, ele estaria ajudando o Lula. Ora, mas como ele estaria ajudando o Lula se ele deixasse de divulgar
acusações que nunca foram comprovadas e nunca foram sequer levadas a sério pelo Ministério Público. Vocês estão entendendo a gravidade do negócio? Ainda o Sérgio Moro, ele vem, esbofeteia as pessoas conscientes deste país ao dizer que ele tinha obrigação de divulgar uma fala do Palocci, acusações do Palocci contra o Lula, que nunca foram levadas a sério, que foram, então, se não foram levadas a sério, foram vistas pelo Ministério Público, pela Lava Jato e pelo próprio Judiciário como mentiras. E o Sérgio Moro, ele divulgou isso na campanha eleitoral para causar um efeito eleitoral, e agora se sabe aquilo que todo mundo suspeitava, ele divulgou isso simplesmente porque ele tem relação, ele tinha, então, relação com o Bolsonaro. Então, a análise que tem que ser feita disso aí, o Judiciário e, sobretudo, o STF, vai ter que decidir como é que ele vai ignorar, se é possível ignorar uma coisa tão grave. Está sendo periciado, esse material vai ser periciado, está no STF, para ser analisado, e os ministros vão querer saber. O ministro Alexandre de Moraes já recebeu, com certeza outros vão ter acesso a esse material da Vaza Jato, que foi apreendido pela Polícia Federal e repassado ao ministro Alexandre de Moraes, por determinação dele, que queria ver esse material. Eles vão poder analisar e verificar. Dallagnol disse isso mesmo? Tudo bem, vem cá, Dallagnol. Você falou, está provado aqui que você falou isto, isto e isto, ok? Então, você tem que dizer se você mentiu ou se você sustenta as acusações, com todas as consequências que você vai enfrentar diante disso. E o Dallagnol vai ter que dizer se é verdade isso que ele falou. Se ele disser que é verdade isso que ele falou, ele está fazendo uma acusação ao Sérgio Moro. Está acusando o Sérgio Moro de ter uma relação com o Bolsonaro, de saberem todos que o Sérgio Moro ia ser agraciado com cargos no governo Bolsonaro, tá certo? E ia ser agraciado com cargos de ministro e até de ministro do Bolsonaro e até de ministro Supremo. Agora, não fica só por aí, né? Porque o Bolsonaro, o Dallagnol, ele também aparece, né, nessa nova denúncia, fazendo aquilo que ele nega terminantemente, e tem um fato muito grave que a gente publicou agora há pouco, que é a questão da relação político-partidária dele, as intenções políticas dele, e, ao mesmo tempo, os pedidos que ele faz nessa matéria, que aparecem nessa matéria, ele faz pedidos para não ventilarem, para que não vaze, para que ninguém fique sabendo das coisas que ele estava dizendo, porque ele sabe que eram coisas graves. Então, os diálogos sugerem, primeiro, intimidade entre Dallagnol, Barroso e Fachin. Tá? Então, o Dallagnol, aquelas relações, aquela festa, aquele negócio de uhul, ahá, Fachin é nosso, aquela festa que o Barroso deu e convidou Sérgio Moro, convidou Dallagnol, convidou todos esses ministros, todas essas autoridades, ela fica comprovada que esses 3 ministros do STF que votam consistentemente contra o PT, esses ministros, aparece também o Luiz Fux, Barroso, Fachin, né? E Fux aparecem na matéria como sendo de forte interlocução com o Dallagnol, e o Dallagnol aparece diante desse procurador, nas conversas com esse procurador, como uma pessoa que tinha grande influência junto a esses ministros do STF. Então, a coisa vai ainda mais longe. Esses ministros, eles votam automaticamente e sistematicamente contra o PT. O Edson Fachin, agora, depois da porta arrombada, ele deu um parecer contra a transferência do Lula, né? Obviamente que pela primeira vez, foi a primeira vez
que o Lula ganhou alguma coisa no STF, porque graças a Fachin, a Barroso, a Fux e a Carmen Lúcia, principalmente, o Lula segue encarcerado. Lógico que outros negaram também, o Celso de Mello também negou, a Rosa Weber também negou, habeas corpus, por exemplo, para Lula, né? E o Toffoli também agiu algumas vezes de forma dúbia. Então, essa maioria que se formou, ela tinha 3 pessoas que não agiram numa maioria eventual. Essas pessoas agiram de uma forma coordenada contra o PT, contra Lula, e agora se vê a relação que Dallagnol tinha com eles, que eu acho que ficou muito claro, porque eles são... o Vladimir Aras, ele pede a ajuda de Dallagnol para convencer os ministros de que ele, Aras, era o melhor candidato para a PGR, e ele deixa ver que ele acreditava que a relação do Dallagnol com esses ministros era muito especial. E eles planejavam, aí fica dessa relação do Dallagnol com os ministros do STF, fica a ideia de que Dallagnol e esses ministros, Fux, Barroso e Fachin, planejavam aparelhar a Procuradoria-Geral da República com um procurador-geral que certamente não seria o escolhido pela lista tríplice do Ministério Público, e sim pelas articulações políticas deles, né? Então, aí há uma intenção deles de colocar um procurador-geral da República simpático aos interesses deles, que atuasse de acordo com os interesses da Lava Jato e dos 3 ministros, independentemente da vontade do corpo do Ministério Público, que é o que deveria prevalecer na escolha do Procurador-Geral da República. E tem mais, tem um caso aqui que é curioso, que mostra como esse jogo do poder é sujo, porque o Dallagnol, ele enganava esses ministros do Supremo com os quais ele conversava. Eu vou ler a matéria que o Blog da Cidadania publicou hoje pela manhã. Após saber que Barroso seria estrela de um evento organizado pelo jornal Estado de São Paulo e pela CDPP, Centro de Debates de Políticas Públicas, em São Paulo, no dia 1º de abril deste ano, Deltan conseguiu uma entrada para Aras, o Vladimir Aras, que é o candidato do Bolsonaro a Procurador-Geral da República. E ele não havia sido convidado, mas o Dallagnol conseguiu isso para ele, junto com os ministros do Supremo. Seria uma boa oportunidade para apresentar para o Barroso, disse Dallagnol em 19 de março, às 11h55. Dificuldades de agenda prejudicaram o encontro privado entre Barroso e Aras naquela ocasião. Deltan chegou a articular para que o aliado encontrasse o ministro do STF em um jantar na véspera do evento, no dia 31 de março, e no hotel onde Barroso estava hospedado no dia 1º. Quando Aras diz que combinou com a assessoria de Barroso de conversarem durante o evento, Deltan afirma que não considera uma boa ideia. Você vai disputar a atenção dele com dezenas de pessoas. Deltan também viu um texto elogioso sobre Aras para esses ministros também enviou, o Dallagnol enviou um texto elogioso sobre Aras para esses ministros do STF, o Barroso e o Fachin, nesse caso. A mensagem defendia que Vladimir Aras é um colega sério, ponderado, tem excelente capacidade de diálogo, é comprometido com o Estado de Direito e qualificado para o cargo. E ainda afirmava que, se indicado, fará um grande trabalho na Procuradoria-Geral da República. Contudo, tem um detalhe. Foi omitido desses ministros do Supremo, pelo Dallagnol, que quem escreveu esse texto que eu acabei de ler, elogiando o Aras, foi o próprio Aras. Então, é muito engraçado, né? Chega a ser engraçado porque todos enganam a coletividade e um engana o outro.
a Vaza Jato mostra que Dallagnol mente quando ele diz, essa matéria da Vaza Jato mostra que o Dallagnol mente quando ele diz que não tem atividade política. Olha só, todas as vezes que ele é confrontado pelas decisões, pelas ações que ele propôs contra Lula, contra o PT, ele é taxado de fazer isso, de ser politizado e de ele tomar essas atitudes porque ele tem interesses e alianças políticas. Mas aí, mais uma vez, a Vaza Jato mostra uma intensa atividade do Dallagnol, uma intensa atividade política, porque ele fez várias costuras junto ao Congresso e ao governo do candidato a Procurador-Geral da República, Vladimir Aras. Então, isso, ele tem atuado muito ele atuou muito nesse ano, antes de surgir a Vaza Jato. As articulações envolveram, inclusive, políticos investigados na Operação Lava Jato. Além de Moro, Deltan disse, em 15 de abril, ter enviado a Onyx Lorenzoni, o ministro-chefe da Casa Civil, sobre a candidatura de Aras. O ex-deputado federal admitiu, em 2017, ter recebido R$100 mil da JBS por meio de Caixa 2 durante a campanha de 2014. O caso foi remetido à Justiça Eleitoral. O Lorenzoni chegou a ser alvo de inquérito no STF, sob suspeita de ter recebido 175 mil, também via Caixa 2, da Odebrecht, na eleição de 2006, mas o procedimento foi arquivado pelo STF em junho de 2018. Outro ministro contatado foi André Mendonça, da Advocacia Geral da União. Deltan foi a Brasília em 28 de fevereiro, convidado por Aras para um almoço, fez com que o aliado deixasse o restaurante às pressas. O motivo, um encontro sigiloso com Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará. Está acabando? Queria te apresentar alguém no almoço, perguntou. É o Eduardo Girão. Mas mantenha com você, por favor, pediu o Dallagnol, às 13h02, mantenha com você. Ele quis dizer o seguinte: não comente com ninguém. Após o encontro, Deltan deu sinais de que manteve contato com o Girão, com o intuito de traçar uma estratégia para angariar novos almoços. O Deltan Dallagnol fala, já almoçou? E o Vladimir Aras, estamos no Conté, deve ser o restaurante. Dallagnol, está acabando? Queria te apresentar alguém no almoço. Acho que pode ajudar, mas seria um encontro de apresentação no contexto da pauta anticorrupção. Mas você teria que largar aí para irmos meio que já. Não, é o Eduardo... Aí tem alguma resposta do Arias, e aí, não, é o Eduardo Girão, mas mantenha com você, por favor. Ele é o líder do governo no Senado. Importante manter isso discreto. Vlad, que é o Vladimir Aras, né? E Dallagnol, mantenha isso discreto por várias razões, né? Então, ele sabia o que ele estava fazendo. E aí é que está. O que é que esses diálogos mostram? E está explicitamente na matéria do UOL. Que o Dallagnol, ele manteve, pessoal, contatos políticos com investigados pela Lava Jato. Ele se reunia com essas pessoas e tinha contatos, pedia apoios, fazia costuras políticas com pessoas que estavam sendo investigadas pela Lava Jato. Investigadas, inclusive, por ele, Dallagnol. Olha só, em 4 de março, Deltan envia para Aras uma lista de senadores em postos de liderança que deveriam ser procurados em busca de apoio. Olha o plano de conversas que o Eduardo propôs, avisou às 16h37. Foram listados 20 parlamentares para conversar com Dallagnol, e vários deles foram citados nas delações da Lava Jato, ou seja, eles foram acusados de corrupção, e o Dallagnol sabia disso e se reuniu com eles para obter apoio político a coisas do interesse dele, né? Ele não se reuniu com esses políticos para investigá-los, para interrogá-los, ele se reuniu de forma amistosa para fazer contatos políticos. Ele estava fazendo política, aquilo que todos nós sabíamos. Ele estava fazendo política no Congresso Nacional como um político e não como um
procurador, um promotor público tem que fazer. É o caso de Eduardo Braga, do MDB, Humberto Costa, do PT, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, e Álvaro Dias, do Podemos. Também figurava na lista de senadores Randolph Rodrigues, da Rede. Como o UOL mostrou, o Randolph participou de uma articulação do Dallagnol para usar a Rede de Sustentabilidade como uma espécie de laranja para uma ação de interesse da Lava Jato no STF. Dallagnol se mostra empolgado com a ideia. Nesse colégio, metade vai aderir bem. Alguns talvez nem compense a visita, mas é aquela coisa, fechar o cerco. Creio que as visitas individuais aos 60 e poucos senadores fará a diferença. Na eleição da presidência da Casa, realmente esses senadores fizeram a diferença, então o Dallagnol, ele trabalhou pela eleição do Alcolumbre, o atual presidente do Senado Federal. Então, sabe, pessoal, é muito engraçado tudo isso que está acontecendo, porque a gente sempre falou sobre isso, a gente sempre comentou aqui que o Dallagnol tinha esses contatos políticos, não é? Que o Sérgio Moro conhecia o Bolsonaro. Gente, o Sérgio Moro conhecia o Bolsonaro e tinha relações com ele antes mesmo de o Lula ser condenado. Há quanto tempo Bolsonaro e Moro estavam confabulando? Há quanto tempo o Moro estava tendo contatos políticos enquanto ele julgava o Lula? Vários processos do Lula. Será que na época do processo do Triplex, quando ele emitiu a sentença contra o Lula em 2017, será que ele já conhecia o Bolsonaro? Será que ele já tinha relação com o Bolsonaro? Então, até onde a primeira condenação do Lula em um processo onde não há provas, né, eu já falei muitas vezes aqui, que nunca houve provas contra o Lula, centenas de juristas do Brasil e do exterior dizem a mesma coisa. Existe, então, uma imensa dúvida sobre a razão da condenação do Lula pelo Moro, né? A gente vê frequentemente afirmações de que existem muitas provas contra o Lula, que é enorme a quantidade de provas que existe contra o Lula, e aí a gente vê uma coisa tão absurda como a argumentação dessa gente sobre as provas contra o Lula. Quais são as provas? As palavras do Léo Pinheiro, como eu sempre digo, um documento rasurado, que sem assinatura e cuja rasura ninguém sabe como surgiu, e que não diz nada, é só uma proposta de compra do imóvel que o Lula nunca assinou, estava na casa dele. Então, nunca foi assinado, nunca foi formalizado nada, só estava lá a proposta de compra de um apartamento mais simples, não o triplex desse edifício do Guarujá, e aí rasuraram o número do apartamento, que era um apartamento inferior, e colocaram o número do apartamento do triplex. Isso pode ter sido feito pela OAS, entregando ali para o Lula e dizendo, olha, você assina isso aqui, né? Esse documento foi apreendido pela Polícia Federal durante a busca e apreensão na residência do Lula em 2016, né, em 4 de março de 2016, isso logo após o Blog da Cidadania, uma semana antes, ter dito simplesmente o seguinte, que o Lula ia ser alvo da 24ª fase da Lava Jato e que ia sofrer condução coercitiva, busca e apreensão, quebras de todos os seus sigilos, e eu, um ano depois, eu seria preso pelo Sérgio Moro por causa disso, por ter dito que ia acontecer. Então, essas provas se limitam a isso, e também ao fato
de que o Lula foi fotografado no imóvel. Quer dizer, em nenhuma situação existe uma prova incontestável contra o Lula nesse caso. Não existe nenhuma prova que garanta que aquele apartamento ia ser dado em propina para o Lula. E aí é que está. Alguns já assistiram um filme com o Tom Cruise que mostra que, num futuro distante, a polícia conseguia prever o futuro. A polícia conseguia prever o que as pessoas iam, os crimes que as pessoas não tinham cometido, ainda iam cometer, e a polícia prendia as pessoas pelo que elas não tinham feito, mas a tecnologia deles dizia que essas pessoas iriam fazer. E é isso que aconteceu com o Lula, com a diferença que atualmente não existe nenhuma tecnologia para prever o futuro. Então, o Sérgio Moro condenou o Lula com base nisso que eu falei, a prisão, ele está cumprindo prisão por causa dessas provas que eu acabo de citar, e isso muita gente não entendeu. Ele foi criticado até na Itália pelos juízes que atuaram na Mãos Limpas, que é a referência do Moro, juristas elogiados pelo Dallagnol, pelo Moro, criticaram essa sentença do Moro, ou seja, é uma sentença torta que só se explica pelo que saiu hoje na Vaza Jato, através do UOL. Só se explica por isso, porque havia, ao contrário do que Moro e Bolsonaro afirmavam, principalmente o Moro, existia sim um contato próximo, uma proximidade. Eles integravam, diz a matéria, que eles integravam o mesmo grupo político, Moro e Bolsonaro. Isso é uma bomba ou não é uma bomba, ou eu estou ficando louco? Eu até quero ver os comentários depois, se tem alguma pessoa. Eu não consigo, sinceramente, pessoal, eu sempre peço para colocarem perguntas antes de começar a live, porque eu não consigo ler, eu estou sem óculos bifocal, então eu tenho que ficar tirando e pondo, eu tenho uma certa dificuldade, vai ficar muito tedioso para todas as pessoas que estão assistindo essa live, se eu ficar forçando a vista aqui para ler os comentários, entende? Então, eu peço para colocarem antes as perguntas para eu responder, e depois eu sempre leio os comentários e tal. Agora, no decorrer do próximo mês, a gente está para contratar uma pessoa que vai fazer a moderação dos comentários e vai me passar perguntas de vocês durante as transmissões. Até que isso seja feito, pessoal, eu peço um pouco de paciência para vocês, porque eu tenho essa dificuldade, e eu acho que as transmissões ao vivo, elas ficam mais fáceis para assistir para outras pessoas que não gostam de ver vídeos longos, tal, se eu não ficar parando aqui para deixar as pessoas esperando para eu ficar, está dizendo aqui o seguinte, entende? A gente tem que ter ritmo para se tornar mais agradável para você assistir essa transmissão. Por isso que eu sempre peço que as pessoas deem o apoio que puderem dar para a gente poder investir nesse trabalho, que é muito importante, porque aqui eu estou explicando para você que não sabe, e eu acho que muita gente chegou a essa conclusão também, né? Não é uma conclusão um grande tento que eu marquei a chegar a essa conclusão. Eu estou gravando esse vídeo para divulgar para quem não sabe, né? E aí eu dependo de quem sabe para me ajudar a divulgar aquilo que é importante que seja divulgado, que as pessoas entendam, que está claro aí que o Sérgio Moro e o Bolsonaro, eles eram aliados. Então, as ações do Sérgio Moro enquanto juiz, o Bolsonaro e o Moro eram aliados enquanto o Moro era juiz. E o Bolsonaro nem eleito estava. Então, as decisões que o Moro tomou como juiz, elas tiveram origem de interesses políticos do Moro, de se tornar ministro e de chegar até o STF, de integrar um governo, de assumir o controle da República. O Dallagnol queria palestras, queria fazer articulações políticas, queria fama, principalmente para ganhar dinheiro com palestras, abrir uma empresa de palestras, e o Moro ele já focava em poder. O Moro queria poder, até porque poder é melhor que dinheiro, porque o poder também dá dinheiro.
né? Então, pelo menos da forma como Bolsonaro e Moro e Dallagnol estavam exercendo o poder deles, né? Porque o Moro também deu palestras remuneradas, ele não dá detalhes sobre essas palestras, quanto foi que ganhou. O Dallagnol já é conhecido, já são conhecidos esses dados. A gente soube ontem, inclusive, que os advogados do Dallagnol, que iam representá-lo no Conselho Nacional do Ministério Público, na Corregedoria do Ministério Público, no órgão de controle das ações dos procuradores, os advogados do Dallagnol não querem mais representar o Dallagnol. Por que será, né? Talvez porque ele tenha 12 ações no CNMP, 12 representações no CNMP contra ele, eram 8, passaram para 9, agora já estão em 12. A permanência dele na Lava Jato só tem sido possível por um excesso de corporativismo e que está ficando cada vez mais inviável. A Raquel Dodge já andou mudando um pouco o discurso dela sobre o Dallagnol, após descobrir que o Dallagnol tramava contra ela e agia para expor ela, Raquel Dodge, através de contatos com a imprensa. E agora a gente tem também como mostrar. Eu acho que a prisão do Lula vai ficando cada vez mais absurda. A cada dia que passa, fica mais claro que o Lula está cumprindo uma prisão ilegal. Ele está sendo vítima de uma farsa. Ele está sendo vítima de interesses políticos. O homem idoso, 73 anos, que perde a mulher por causa da Lava Jato, perde o irmão por causa da Lava Jato, que são pessoas que tiveram crises de saúde decorrentes da pressão da Lava Jato contra essas pessoas. A esposa do Lula teve um aneurisma cerebral, um derrame, por viver sobressaltada, como diz a família e como todos os que a conhecem, né? Dizem que ela vivia sobressaltada, ela não podia ouvir um escapamento estourar na rua, que ela ficava sobressaltada, a pressão subia, qualquer notícia que ela ficava sabendo sobre o marido, sobre as investigações, a deixava desesperada. Essa pessoa acabou não resistindo a esse estado emocional e aí o derrame é uma consequência, né? Inclusive pessoas mais idosas, como era a Dona Maria, também era a Dona Marisa era uma idosa também, como o Lula é um idoso. Então, todas essas desgraças foram assacadas contra um presidente que até hoje é amado e idolatrado por uma grande parcela do povo e que fez um governo tão positivo que ele deixou o poder em 2010 com 87% de aprovação. Então, esse crime constituído pela aliança política para prender uma pessoa falsa, por razões falsas, para viabilizar, para impedir que essa pessoa atrapalhe os planos eleitorais de um dos aliados desse conclave, né? O Bolsonaro, ele foi, agora se vê, o candidato da Lava Jato, né? Pelo menos o candidato da Lava Jato no judiciário do Sérgio Moro. E agora a gente tem a prova daquilo que todo mundo sabia, e resta saber o que é que se vai fazer diante disso. Eu acho que tudo isso está nas mãos do STF, pessoal. Está nas mãos do STF, eles vão ter que julgar a suspeição do Moro, e eles vão ter que decidir o que vai ser feito. Acima de tudo, eles têm que decidir o que vai ser feito com essas provas. A gente sabe, tem muitos ministros lá que foram vítimas de armações do Dallagnol, né? Até aqui as armações contra os ministros do STF têm transparecido nas ações do Dallagnol, né? Ele era muito mais ousado que o Sérgio Moro, ele tinha muito menos cuidado, o Sérgio Moro era muito mais cuidadoso nas ações dele,
Mas agora sobra essa notícia impressionante de que ele era contido nas declarações, tudo dele, apesar de ter dito, né, pelo Telegram, está registrado isso que ele disse, que ele orientava a acusação, passava provas para a acusação, Dallagnol, colocar no processo contra o Lula, dava dicas de como o Dallagnol podia fazer, antecipava as sentenças que ele ia dar contra o Lula, até para orientar as ações da acusação. Então, o Sérgio Moro, o que tinha contra ele de pesado até agora, era que ele não era juiz do caso, ele era parte do caso, no caso, a parte da acusação. Agora, o Moro, aparecem razões pessoais para ele ter feito o que fez com o Lula. Razões pessoais, e aí a coisa já muda de patamar. A gravidade, como eu venho dizendo para vocês, a gravidade daquilo que o Intercept publica só faz aumentar. Cada nova edição da Vaza Jato, seja na Folha, seja na Veja, seja na BuzzFeed, seja na Bandeirantes, lá com o Reinaldo Azevedo, seja onde for, seja no UOL, né, as edições da Vaza Jato vão aumentando progressivamente de gravidade, e a gente se pergunta aí, seguinte, hein? Até onde que vai se agravar, que vão se agravar as denúncias? Porque elas já são extremamente fortes, extremamente graves, e parece que cada dia que passa, cada minuto que passa, essas ações, essas reportagens da Vaza Jato, elas estão se agravando mais. Por isso, o Ministério Público, eu acho que já tem muita gente vendo, a própria Raquel Dodge andou cobrando respeito à lei do Dallagnol, mandou alguns recados para o Dallagnol, após a Vaza Jato divulgar que ela também era alvo do Dallagnol, ela poucos dias antes, né, pessoal, eu falei sobre isso na semana passada, aqui numa live, poucos dias antes de sair a Vaza Jato envolvendo o Dallagnol e a Raquel Dodge, ela tinha chamado o Dallagnol para uma reunião e elogiou e defendeu o Dallagnol, apesar de que todos sabiam que tinha uma relação meio estranha entre eles, e agora ela depois que teve acesso às denúncias da Vaza Jato, de que o Dallagnol tramava contra ela e fazia campanhas contra ela, aí ela já mudou o discurso. E agora a gente tem uma notícia aqui, que o corregedor do Ministério Público quer pente fino nas postagens dos procuradores, nas redes sociais, e ele vai, agora a corregedoria do Ministério Público vai acompanhar mais de perto, sobretudo nessas ações do Ministério Público, ações de grande repercussão midiática, com potencial para alçar o procurador a grande herói. E isso não é novidade no Brasil, viu, gente? Há muitas histórias. Eu assisti uma série no Netflix recentemente sobre promotores públicos que, para dar showzinho, condenaram vários garotos negros a 15 anos de prisão por estupro, forjando provas, fazendo exatamente isso lá nos Estados Unidos. É uma série sobre uma história real, verdadeira, e no mundo inteiro, promotor público sempre cede à tentação de ganhar fama e de surfar na onda das pessoas sem responsabilidade e burras, extremamente burras, porque todo aquele que defende punição a qualquer preço, independentemente de provas,
Não, porque é lógico que aquele ali é culpado, é lógico que o Lula é culpado. Por quê? Porque eu não gosto do Lula, né? No caso, isso é o que pensa quem não gosta do Lula. A pessoa fala, eu não gosto do Lula. Então, qualquer crime que imputarem ao Lula, eu vou apoiar que ele cometeu. Eu vou dizer que ele cometeu, eu vou apoiar isso porque eu não gosto do Lula, eu gosto do Bolsonaro. Então, qualquer crime que for atribuído ao Bolsonaro, eu vou dizer que ele é inocente. Então, isso é burrice, porque principalmente na questão de querer condenar uma pessoa à prisão sem que existam provas contra ela. O Lula, ele é taxado pelos inimigos dele de ladrão, não em cima de provas, mas porque eles não gostam deles. A pessoa tem na cabeça dela aquela opinião, ele só pode ser culpado. Por quê? Porque eu não gosto dele. Então, como eu não gosto dele, ele só pode ser culpado. É isso que pensam essas pessoas no seu subconsciente. E agora a gente tem uma notícia também muito interessante, que também precisa ser dada aqui na live, saiu na Veja as 3 chances para Lula sair da cadeia nos próximos meses. A defesa do petista retoma ofensiva no STF, apostando em um novo ambiente contra a Lava Jato, após a revelação de diálogos que envolvem Moro e procuradores. Preso há 1 ano e 4 meses na Polícia Federal de Curitiba, o ex-presidente Lula, condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, já recorreu dezenas de vezes à justiça na tentativa de ganhar liberdade. O mais próximo que chegou disso foi em julho de 2018, quando o desembargador Rogério Favretto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, decidiu libertá-lo em um fim de semana. O ato desencadeou a novela Solta Não Solta de Lula, que teve a libertação decretada e revogada 3 vezes em 7 horas. Todo mundo se lembra desse episódio maluco. Nos últimos tempos, as esperanças foram reavivadas por uma nova leva de recursos ao Supremo Tribunal Federal. Acostumada a rejeitar os pedidos, a Corte tomará as próximas decisões diante de um novo cenário. As mensagens trocadas entre procuradores da Força Tarefa da Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro mudaram o humor até dos ministros mais entusiastas da operação. Alguns diálogos constrangeram e enfureceram magistrados, como Edson Fachin, relator da Lava Jato. Dallagnol comemorou um encontro com o ministro, escrevendo a frase "Ahá, uhu, o Fachin é nosso", em um grupo do Telegram que mantinha com procuradores. Mais alvoroço ocorreu nesse mês, quando outros diálogos mostraram que o mesmo Dallagnol incitou procuradores a investigar os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e suas esposas, o que não pode ser feito na primeira instância. A conduta caiu como uma bomba no STF, nada disso quer dizer que Lula será libertado, mas a visão de cada decisor a respeito dos métodos de membros dessas forças-tarefa é hoje bem diferente, afirmou a Veja, um ministro do STF. É o que eu estou dizendo aqui, o STF ele está mudando o entendimento sobre o Lula, e isso vai se refletir. No dia 7, a mesma corte que havia rejeitado quase todos os recursos do petista, suspendeu por 10 votos a 1 sua transferência para o presídio como um Tremembé. O primeiro recurso que pode soltar o ex-presidente tinha previsão de começar analisado pela segunda turma na sexta, dia 16. O julgamento que vai até o dia 22 trata da suspeição de Moro, que teria quebrado o princípio da imparcialidade na condução do processo de Atibaia. O então juiz que condenou o Lula no caso do triplex tomou a maior parte das decisões na fase de instrução. A condenação foi proferida pela juíza Gabriela Hart, que assumiu o caso após Moro virar ministro. Um dos principais argumentos foi o aval de Moro à condução coercitiva do ex-presidente Lula em 2016, apesar dele não ter sido intimado nem se recusado a depor. Caso o STF acate a tese, todas as decisões de Moro sobre Lula podem ser anuladas. Essa é uma das possibilidades de Lula. O segundo recurso, na mesma turma, é um habeas corpus impetrado logo depois que Moro aceitou ir para o governo. Movimentação que, para a defesa, prova que ele havia agido de maneira parcial com o interesse de tirá-lo da eleição e beneficiar Bolsonaro. O caso ainda não tem data para ser reincluído na agenda, mas a gente sabe que esse recurso está lá
e vai ter que ser apreciado a qualquer momento, até porque existe uma prioridade para habeas corpus, né? No regimento interno do STF, os pedidos de liberdade para pessoas presas, eles têm preponderância. A defesa pede o acesso aos diálogos aprendidos na Operação Spoofing, que prendeu os hackers dos celulares de Moro e Dallagnol. Para os advogados, as conversas provam que procuradores e juízes agiram em conluio contra o seu cliente. Então, pessoal, eu estou falando isso do Lula, que tem tudo a ver com esse caso que apareceu hoje sobre as intenções do Moro. Então, agora a suspeição da Força Tarefa de Curitiba e do Moro aumenta muito com esses diálogos de hoje, porque o Moro tinha uma relação com o Bolsonaro enquanto ainda era juiz. E isso está dito pelo Dallagnol, ele não vai poder negar, porque está nas mãos do STF esse material. Apesar de as mensagens revelarem que o Moro extrapolou o papel de juiz ao chefiar na prática a Lava Jato, que desequilibra a balança da justiça, as investigações apresentaram uma vasta coleção de provas dos crimes desvendados. Foram descobertos no setor de propinas na Odebrecht, e agora o Antônio Palocci diz que recebeu 270 milhões de propina, inclusive para um filho do Lula. Concluir que o julgamento do Lula foi viciado não significa dizer que ele é inocente, afirma o ministro do STF. Dessa forma, na hipótese mais otimista para a defesa, se deixar a cadeia, ele vai responder pelas acusações de crimes, porém, gente, aí ele vai ter que vão ter que marcar para ele um outro julgamento, um julgamento justo, que tem um juiz acima de qualquer suspeita. Então, eu acho que a coisa está caminhando muito bem. Eu acredito que essa dosagem que o Intercept vai dando para esse caso, gente, é muito, mas é muito, muito importante, porque impede o abafamento e conforme vai se desenrolando esse fim de semana, aqui a revista Veja está dizendo aqui, olha, isso é muito importante, hein? Isso foi publicado na Veja de 21 de agosto de 2019, na edição 2648, que é a Veja desta semana, né? Então vai ter mais coisa na Veja desta semana aí. A gente está esperando para qualquer momento hoje, nas revistas semanais, mais Vaza Jato, e conforme esse julgamento envolvendo o Lula for se desenhando e for correndo, todos esses juízos, são 3, no STF, eles forem se desenhando e com a ciência progressiva desses ministros do STF, de que eles, inclusive, estão sendo vítimas da mesma armação que vitimou Lula, vocês entendem o que é que o Intercept está produzindo? Ele está mostrando para várias autoridades que é aquilo que que eu sempre defendo aqui. Eu sempre defendo aqui que a injustiça que você faz para uma pessoa afeta, quando por exemplo, a justiça, o judiciário, que comete uma injustiça contra alguma pessoa, ele está cometendo uma injustiça contra todas as pessoas. Contra todas as pessoas. Porque todo mundo está ameaçado de, em algum momento, incorrer no desagrado dessas pessoas que tomam a lei nas mãos e agem à margem da lei, como Dallagnol e Moro, que não respeitam as leis para conseguir condenar. Inclusive, teve procuradores, né, na Vaza Jato, a gente tem procuradores que disseram isso. Teve uma procuradora que disse explicitamente na Vaza Jato, eu não lembro o nome dela, que o Moro ele viola as leis para conseguir fazer as condenações, e ele é tolerado porque, com as violações que ele faz, ele consegue vencer os casos. É aquela coisa, um jogador de futebol que ele vai lá e usa a mão para fazer um gol, né? E graças à mão ele faz o gol
e o time inteiro ganha. Então, as pessoas que torcem para esse time querem que ele continue usando a mão. O problema é que você que torce para esse tipo de coisa, você tem que entender o seguinte: será que você faz parte desse time? Eu acho que essa é a grande reflexão que essas matérias da Vaza Jato, esse trabalho incrível do Intercept, deveria gerar em todo aquele que tem cérebro. Tem cérebro. É alfabetizado, tem cérebro, é capaz de pensar para além daquilo que ele pensa ser o seu interesse. Os adeptos do Moro, os torcedores do Moro, porque ele não tem pessoas que o apoiam, ele tem torcedores, ele tem uma torcida organizada que apoia tudo que ele fizer sem se preocupar se o que ele está fazendo é legal, porque tudo aquilo que a justiça aceitar e que foi legal, todos os métodos que a justiça aceita, o judiciário, na verdade, aceita e são ilegais, esses métodos eles vão se perpetuar no judiciário. Você não sabe o dia de amanhã, a pessoa fala, meu Deus, eu acho que é tão simples. Gente, é tão simples da pessoa refletir nisso que eu vou falar. Poxa, você não reflete que existem casos de acusações falsas contra as pessoas? Você nunca ouviu falar disso? Você que está assistindo esse vídeo e que apoia as coisas que o Sérgio Moro faz e que o Dallagnol também faz. Você nunca ouviu falar de alguma ação da justiça contra pessoas inocentes que foram condenadas, foram julgadas, condenadas, às vezes até absolvidas, mas que foram alvo do judiciário e que eram inocentes? Você nunca viu? Você não sabe que isso existe? A história da humanidade está repleta de casos. Tem o caso do capitão Dreyfus, francês acusado de traição, foi degradado, foi preso numa ilha, se não me engano, foi na Ilha do Diabo, né, que o capitão Dreyfus foi preso, e ele era inocente, foi acusado de traição. São casos históricos, milhares de casos. O mais famoso caso da história da humanidade de julgamento injusto e de condenação injusta foi de Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo foi alvo de um processo judicial falsário, forjado, manipulado, assim como tantos outros no decorrer da história, e hoje mesmo acontece todo dia. Acontece todo dia. Eu publiquei ontem à noite um vídeo sobre abuso de autoridade, porque ontem aconteceu uma coisa muito séria aqui. Eu acabei a live e a live sumiu. Então, hoje eu vou com todo cuidado aqui, vou salvar, vou fazer tudo direitinho para ver, porque sumiu. E eu falava nessa live que eu falava que eu, como fui vítima do Sérgio Moro, aquilo que eu senti. E aí eu relatei casos de outras pessoas que foram vítimas do Sérgio Moro e sentiam. Esse vídeo ainda está lá, eu peguei essa live, ela se perdeu, mas eu gravei no fim da tarde um vídeo com o mesmo teor, me repetindo, mas eu queria deixar registrado que abuso de autoridade, gente, só quem sentiu, como eu senti, é capaz de entender o quanto a pessoa fica fragilizada, afetada e revoltada com esse tipo de coisa. Então, a gente está chegando aí a 1 hora de transmissão. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, lembrar que toda segunda-feira, às 21 horas, eu faço uma transmissão ao vivo com os membros do canal, exclusiva para membros do canal. Eu converso, eu pego sugestões, eu respondo perguntas. Eu gostaria que você que está me assistindo participasse também, tornando-se membro. É muito fácil, tem um pequeno custo irrisório, que é o preço de um refrigerante, aí, de um café numa cafeteria, que é R$7 e pouco para se tornar membro por mês. E aí você ajuda a democracia, ajuda o canal do Blog da Cidadania a avançar,
a poder se organizar e se profissionalizar para repercutir, porque nós vivemos hoje uma guerra comercial, uma guerra de comunicação. Não é comercial, é comunicacional. A gente precisa se comunicar. O Bolsonaro, ele usou a comunicação para chegar ao poder, está usando a comunicação para inverter os fatos, para enganar a sociedade, e só se houver uma contra-informação forte, capaz de enfrentar essa informação, é que a gente vai conseguir enfrentar essa luta. E eu sou uma das pessoas que estão nessa frente, e por isso que eu peço e conto com a sua ajuda. Eu termino aqui a transmissão, agradecendo a todo mundo que participou, e a gente vai estar aqui no fim da tarde com mais uma reportagem ao vivo não, com mais uma reportagem gravada, que aí é um vídeo pequeno, geralmente tem 4, 5, 6 minutos. Então, pessoal, eu agradeço muito, estou vendo que algumas pessoas já mandaram superchat, estão ajudando aí, eu fico muito satisfeito, a gente está indo para cima desse processo, estamos denunciando, e nós não vamos permitir, de maneira alguma, não vamos permitir que as mentiras sejam contadas sem que a gente haja. Eu estou agindo, e você, se compartilhar esse vídeo após a transmissão, você vai estar ajudando a gente, também vai estar ajudando o seu país. Eu quero agradecer, então, pessoal, a atenção, deixar o meu abraço para todo mundo. Até amanhã, sábado, ao meio-dia, eu vou estar aqui de novo. Grande abraço para todo mundo.